É apenas uma minúscula pedra, na verdade um diamante de baixa qualidade, com menos de 5 milímetros de comprimento, mas esconde um segredo guardado há milhões de anos que pode revolucionar o conhecimento que os cientistas têm sobre a Terra e a formação do planeta. Ela foi encontrada por pesquisadores estrangeiros aqui no Brasil, perto de uma pequena cidade situada a noroeste de Mato Grosso. E a mensagem que ela traz é a seguinte: debaixo da crosta terrestre existe um oceano gigantesco. Essa edição do Matéria de Capa está só começando, fique com a gente. A minúscula pedra, descoberta por acaso no interior de Mato Grosso, é formada por um mineral nunca antes encontrado na Terra, mas que é comum nos meteoritos. Por fora, é apenas um diamante barato, de baixa qualidade. Mas o interior é formado por ringudita, mineral raro, que leva esse nome em homenagem a seu descobridor, o geoquímico australiano Alfred Ringwood. Até agora, os únicos exemplares desse mineral tinham sido examinados por cientistas que recolheram amostras de meteoritos lançados do espaço contra a Terra e que chegam aqui aos pedaços, depois de se desintegrarem em contato com a atmosfera. A pedra foi encontrada por mineradores perto da cidade de Juína, situada na região noroeste de Mato Grosso, e foi entregue a cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, que se encontravam na área fazendo pesquisas sobre outros minerais. O primeiro estudo realizado sobre essa descoberta foi publicado na revista Nature pelo professor Grantham Pearson. Além da cobertura de diamante que envolve a ringudita, a pedra contém água. E isso é um indício da existência de um gigantesco oceano no interior do planeta. Para se ter uma ideia da localização, é preciso levar em conta que a crosta terrestre tem uma profundidade média de 100 km. Depois, segue-se o manto superior, que vai de 100 a 410 km. Em seguida, viria a zona de transição, de 410 a 660 km, onde estaria o oceano. E mais abaixo, o manto inferior, de 660 a 2.925 km. E como essa pedra veio lá de baixo, das profundidades do planeta para a superfície, os cientistas têm uma explicação para isso. De acordo com essa teoria, o diamante chegou à superfície de um rio há 90 milhões de anos, aproveitando a movimentação de rochas vulcânicas que perfuram a crosta terrestre até chegar à superfície. A existência de água dentro do diamante, depois de todo esse tempo, é uma prova da existência de um oceano bem abaixo da superfície, de acordo com os cientistas. E essa grande massa de água estaria distribuída ao redor de todo o planeta. A pequena pedra atualmente está em poder de cientistas canadenses, que realizam as pesquisas em colaboração com pesquisadores de 6 países, incluindo Hans Kepler, da Universidade de Berlim, coautor do estudo publicado pela Nature. Se eles estiverem certos, o diamante pode acabar com a polêmica que divide os cientistas que estudam as estruturas da Terra. Para alguns, toda a estrutura interna do planeta é seca, sem zona de transição. Para outros, existe um oceano lá embaixo. Essa água existe na composição do diamante. Dizer que ela está na condição de um oceano também é proporcional com a quantidade de mineral que se encontra nessa parte do planeta. Mas ela não pode ser explorada. Essa água está incorporada à fórmula química do mineral. E de uma maneira ou de outra, chegar até essa área para poder retirar essa água é impossível. Então a Terra tem 3 camadas importantes, né? Da superfície para o interior: crosta, manto e núcleo. A crosta, entre a crosta e o manto, a astenosfera. E é dessa astenosfera que a gente vê a vinda da lava do vulcão, é a mais próxima da crosta, abaixo dela. Eu tenho manto superior, manto inferior, núcleo interno e núcleo externo. Esse manto superior e manto inferior ele é muito profundo, muito quente, com pressão extremamente alta. Existem muitas controvérsias no nosso meio científico geológico, então existem cientistas que estudam uma parte e outra não. Olivina é a composição mais, é um mineral, um tipo de mineral que compõe o manto terrestre. Alguns cientistas defendem que é seco, outros que existem água. Está aí um aspecto melhor, através desse diamante, para estudar um pouquinho mais a respeito da composição do manto.
A descoberta de um diamante vindo de uma profundidade tão grande da Terra leva os cientistas a refletirem mais uma vez a respeito do quanto o homem desconhece sobre o planeta. A maior dificuldade para o avanço nos estudos sobre o interior da Terra é a falta de tecnologia para isso. Não há como chegar a grandes profundidades para recolher amostras e analisar os diversos tipos de rochas. Por enquanto, a teoria que prevalece indica que o interior da Terra é composto por 4 camadas, 3 sólidas e uma líquida. O núcleo mais profundo é uma sólida bola de ferro, que não derrete por causa da altíssima pressão. A temperatura lá é estimada entre 5.000 e 7.000 graus Celsius. Essa camada é responsável pelo campo magnético da Terra. As outras camadas são a manta inferior e a superior, num total de 2.900 quilômetros de espessura. A princípio se acreditava que era composta de lava vulcânica, mas as teorias mais recentes indicam que se trata apenas de rocha. Mas é uma rocha tão quente que em alguns pontos ela se move em correntes internas. Em seguida vem a crosta, ou camada externa, a única porção que os cientistas conhecem um pouco mais. É composta por rochas, minérios e o leito do mar. Sua espessura varia de apenas 8 km sobre os oceanos a 100 km sobre os continentes. A gente tem aí uma estrutura extremamente rara, extremamente particular do próprio planeta, de não apresentar uma estrutura simples. Então, você tem um manto, uma corrente de convecção, um fornecimento de calor e uma estrutura plástica que fornece o calor suficiente para a movimentação das placas tectônicas. A partir daí, ir cada vez mais fundo e tendo que lidar com pressão e temperatura, fica complicado realmente para poder ter uma análise mais profunda. Por isso que a análise do kimberlito, que é uma rocha associada à formação do diamante, formada no manto, com pressão e temperatura, porque o diamante está associado a isso, é o estudo dessas rochas que me faz ter ideia como é que funcionam as coisas lá embaixo. Eu analiso uma rocha comum aqui na crosta terrestre, com os minerais compostos numa pressão um pouco menor, e aí eu posso fazer um comparativo e analisar como é que isso se comporta a uma pressão muito alta, no caso dos diamantes e outros minerais da rocha kimberlítica. Através disso, nós temos modelos matemáticos que explicam algumas coisas. É muito complicado mesmo, a gente estuda muito a superfície um pouquinho mais abaixo e não consigo ir muito longe dentro do próprio planeta, por questões de pressão e temperatura principalmente. Quanto mais eu vou fundo, mais essa temperatura aumenta e as condições ambientais para o estudo desse tipo de material fica muito complicado. Eu gosto de usar muitos exemplos desse tipo porque, na verdade, eu não tenho meios de estudar uma lava de vulcão que sai diretamente, que aflora numa erupção qualquer e colocar no microscópio para analisar, são mais de 1.000, 2.000 graus Celsius. Eu não tenho como analisar essas rochas, tenho que esperar esfriar. Esperou esfriar, veio para a minha condição, eu já não tenho mais a condição do que é o interior da Terra, então não sei como fazer isso. Já é um desafio. Eu costumo comparar com a biologia, porque a biologia marinha, por exemplo, porque se você vai muito fundo no oceano, você quer estudar uma espécie que vive muito fundo, se você traz para a superfície, ela não sobrevive e morre. Então, você só vai analisar esse animal se você for muito fundo. E também no mar a gente não consegue ir muito longe. Então a gente luta muito para tentar, através de programas de computador ou análise de estudo, imaginar como isso acontece e ir cada vez mais fundo no que a gente pode, no nosso limite humano. Mas é estranho mesmo, porque ir tão longe na Lua e não conseguir ir tão fundo no lugar onde nós vivemos é um paradoxo, mas é real, é muito difícil, não temos tecnologia para isso. Os continentes são formados por uma camada leve de rocha, enquanto o leito dos oceanos é composto por rochas de basalto, que impedem a penetração da água do mar para as profundidades da Terra. Como é impossível chegar a essas profundidades, os cientistas aproveitam os efeitos provocados pelos terremotos, como as ondas sísmicas e o deslocamento das placas tectônicas para realizar os seus estudos. Vocês viram que até agora falamos em centenas ou milhares de quilômetros de profundidade. Só para se ter uma ideia da distância, o ponto mais profundo dos oceanos fica nas chamadas Fossas Marianas, no Pacífico, que tem cerca de 11.000 metros, ou seja, 11 quilômetros. É bem pouco se comparado com as camadas da crosta terrestre.
Agora vamos para outro tipo de comparação. Falávamos que o homem conhece pouco sobre a Terra e não consegue pesquisar o que se passa no interior do planeta, porque não existe tecnologia para isso. Mas no espaço extraterrestre já fomos bem longe. Lembram-se da nave Rosetta da Agência Espacial Europeia? Aquela que tem a missão de caçar um cometa e lançar um módulo para pousar na superfície dele? Rosetta ficou 2 anos e meio hibernando no espaço para economizar as baterias e esperar o momento de retomar a busca ao cometa. Sabem a que distância ela estava quando recebeu o sinal que despertou os computadores para o reinício da missão? A 800 milhões de quilômetros da Terra. Esta é apenas uma das inúmeras naves que já vasculharam o sistema solar, captando milhões de imagens de todos os planetas e da Via Láctea. Além, é claro, da missão Voyager 1, que ultrapassou os limites do sistema para mergulhar no universo infinito. A descoberta de um pedaço microscópico de zircônio de mais de 4 bilhões de anos pode mudar a história da formação da Terra. Com diâmetro 2 vezes o tamanho de um fio de cabelo, é a parte mais antiga do planeta identificada até hoje. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, extraíram a pequena rocha na região de Jack Hills, na Austrália. Pode parecer insignificante, mas este fragmento de zircônio é a rocha mais antiga já estudada pela ciência. A peça data de 4,4 bilhões de anos, época em que a crosta da Terra começava a ser formada. Antes disso, o planeta era uma bola ardente, desprovida de vida, coberta por um oceano de magma. A princípio, os cientistas acreditavam que a Terra, que se formou há cerca de 4 bilhões e meio de anos, teria levado pelo menos 600 milhões de anos para se resfriar e compor uma crosta. Mas o fragmento microscópico da rocha mostra que o planeta deve ter esfriado 100 milhões de anos após o surgimento. Isso quer dizer que podem ter existido oceanos e até os primeiros seres vivos muito antes do que pensávamos, uma mudança significativa nos registros científicos. Uma janela para o princípio da evolução da Terra. O zircônio é considerado pelos cientistas como uma espécie de cápsula do tempo. Um dos locais com maior concentração de rochas antigas no planeta é a região da Groenlândia. É possível ver na paisagem aglomerados de rochas como um laboratório a céu aberto. O zircônio é um mineral relativamente comum, encontrado em determinado tipo de rocha. É extremamente duro e resistente a mudanças de temperatura e ao derretimento. Quando uma pedra com zircônio dentro é encontrada, é possível datá-la, o que é fundamental para entender certos processos de evolução da Terra. Quando o zircônio apresenta grãos em seu interior, é possível saber a quantidade de chumbo e urânio presentes. Com essas informações, dá para precisar a data. Um único grão, quando visto em microscópio, revela 4 camadas com diferentes quantidades desses elementos, cada uma formada a partir de eventos de milhões ou até bilhões de anos. Assim, a parte central é mais antiga que as de fora. Na partícula observada, pode-se estabelecer as datas e a conclusão é de que há mais de 1 bilhão de anos de história representados no fragmento. O zircônio realmente é a cápsula do tempo. Então a gente tem como analisar esse material e saber a datação da Terra. A dificuldade que a gente tem é encontrar esse mineral nas rochas mais antigas. Quando a gente encontra o zircônio, é realmente a cápsula do tempo. Ele viaja no tempo nas rochas e esse material nos fornece a informação da data. Existe essa possibilidade, a busca de se saber se a vida surgiu há 3,8, 3,5 bilhões de anos, a Terra 4,5, 3,8, e a partir daí se isso pode mudar ou não. Quer dizer, é uma busca também para saber a verdade, já que a gente não tem como chegar até lá, e tudo isso foi calculado em termos de hipóteses, que chega a ser suficiente para entender que esse foi o momento para a origem da Terra. Toda vez que isso acontece, a gente fica na expectativa de ter uma informação nova, então, ou mudar alguma coisa.
Existem os que se conservam naquilo, não é isso pronto, mas todos os cientistas, geocientistas, procuram alguma coisa que faça que... Será que é isso mesmo ou não? Isso é a ciência, né? Isso move, é isso que move a ciência. É saber se estamos certos ou não. E a geologia tem um pouco disso, né? A história da Terra tem um pouco disso. E o zircão é realmente a cápsula do tempo e que nos ajuda a entender um pouquinho isso, quanto à datação e a possibilidade ou não do tempo certo da origem da vida, por exemplo. Daqui a pouco, ecos do Big Bang. Cientistas acreditam ter registrado agora sinais emitidos no princípio da formação do universo. E mais, novas teorias ajudam a explicar o surgimento de água na Terra. A gente volta já. Imagine algo que aconteceu no universo há 13 bilhões e 700 milhões de anos, logo após o Big Bang, a grande explosão que teria dado origem a tudo que conhecemos. Vestígios daquela explosão gigantesca foram detectados agora na Terra. Os sinais foram detectados por cientistas que operam o telescópio BICEP 2, instalado no deserto do Atacama, no Chile. A descoberta foi anunciada por equipes dos Institutos de Astrofísica da Universidade de Harvard, de Tecnologia de Massachusetts e do Smithsoniano. Eles dizem ter encontrado ondas gravitacionais que carregam energia através do universo e que tiveram origem após a grande explosão há 13 bilhões e 700 milhões de anos. É como se fossem ecos daquele momento em que ocorreu uma rápida explosão do universo. A existência dessas ondas gravitacionais já havia sido prevista por Albert Einstein há um século, e a descoberta reforça a teoria do Big Bang, que deu origem às estrelas e aos planetas, incluindo a Terra. Poucos cientistas que dedicaram a vida inteira a uma pesquisa já tiveram a oportunidade de ver a confirmação definitiva de seus estudos. Um desses momentos raros foi registrado em vídeo, justamente nessa nova descoberta sobre o Big Bang. O professor assistente da Universidade de Stanford teve a ideia de dar a notícia pessoalmente e registrar a reação do físico Andrew Lind. Ele e a esposa, também professora de física, atendem a porta e logo desconfiam. O professor Lind se emociona ao saber que a teoria à qual dedicara a vida inteira tinha sido confirmada. Ele confessa que sempre teve a dúvida, e se estivesse enganado? E se acreditasse nisso simplesmente porque era algo fantástico e um desafio para a ciência? Depois de ver o resultado da pesquisa, um brinde. Certamente o mais importante da história de Andrew Lind. Ao contrário de todos os demais planetas do Sistema Solar, a superfície da Terra é composta em sua maior parte por água, o que permitiu o surgimento de vida. Mas como isso aconteceu? Se no princípio a Terra era quente e seca? A explicação começa com a formação do Sistema Solar, que aconteceu a partir do Big Bang. Se nos primeiros tempos a Terra era quente demais e não existia água, como surgiram os rios e oceanos? Isso significa que a água veio de fora. A teoria mais aceita entre os cientistas indica que ela foi trazida por cometas e outros corpos celestes que se chocaram com o planeta ao longo de milhões de anos. A fonte mais provável para a origem da água na Terra é um tipo de meteorito chamado de Carbonaceous chondrite, nome dado à classe de meteoros que mais frequentemente atingiam a Terra e continham água, além de carbono. A existência de água nesses corpos só é possível porque eles se formaram depois da frost line, ou linha de gelo. E mais, o elemento da vida que eles carregavam tem os mesmos níveis de hidrogênio que a água na Terra, o que é um grande indício de que os responsáveis pela origem de nossas geleiras, nuvens, rios e oceanos foi esse meteoro. Ameaça ao planeta, técnicas utilizadas pela geoengenharia para tentar reverter o aquecimento global podem ter efeitos contrários e provocar catástrofes climáticas.
Instalar gigantescos refletores no espaço para desviar a luz do Sol, irrigar vastas áreas dos desertos do norte da África e Austrália para plantar milhões de árvores, adicionar grandes quantidades de cal ou limalha de ferro aos oceanos e bombear águas profundas, frias e ricas em nutrientes para a superfície. Tudo isso faz parte de uma ciência recente, chamada de geoengenharia, que se destina a interferir na geografia e no clima do planeta. Um dos objetivos é reduzir o aquecimento global. Acontece que, apesar de todas as experiências em laboratório, esses procedimentos podem apresentar resultados negativos quando transformados em iniciativas práticas. No entanto, pesquisadores do Centro Helmholtz, na Alemanha, concluíram que os métodos poderiam gerar caos para sistemas meteorológicos complexos e não totalmente compreendidos. E mesmo aplicados em grande escala, o máximo que se poderia esperar seria uma queda de temperatura de 8%. Além disso, alguns desses processos não poderiam ser interrompidos com segurança. Os efeitos colaterais podem ser desastrosos, dizem os cientistas. Esfriar a temperatura da água de superfície poderia de fato reduzir o derretimento de geleiras, mas desequilibraria a produção de calor global, enquanto a adição de limalha de ferro ou cal afetariam os níveis de oxigênio nos oceanos. Já os raios do sol refletidos do espaço alterariam os padrões de chuva, enquanto reflorestar os desertos mudaria padrões de vento e poderia até mesmo reduzir o crescimento das árvores em outras regiões. Se nós intervirmos de uma maneira não calculada a respeito de qualquer coisa, a gente acelera um processo de, não gosto de falar de extermínio total, mas de um problema maior em termos de sobrevivência para nós no planeta. Então a gente se esquece que nós somos passageiros. Deixar do jeito que está, perfeito. O que nós podemos fazer é minimizar isso. Aí sim. Então existem outras maneiras de se obter energia, eólica, solar. Então você diminui a quantidade de poluentes na atmosfera, a camada de ozônio fica mais tranquila, o efeito estufa continua do jeito que está, porque não é o vilão. Se não é o efeito estufa, a água não fica no estado líquido. Então a gente tem que pensar em todos os critérios para isso. Jogar limalha de ferro, talvez isso acelere um processo que não condiz com a nossa possibilidade de viver hoje, de estar bem hoje. Eu acredito mais na nossa sobrevivência, no sentido de ser mais consciente e saber da história do planeta para poder conduzir a nossa vida melhor. Então eu ainda defendo a reciclagem do lixo, que é importante, a economia de água, que é o que todos podem fazer, independente de ação política ou não. Como cidadãos, é responsabilidade nossa. Vai faltar, ou não, dependendo da nossa consciência. Então é uma questão um pouco de conhecimento, de respeito ao próprio planeta e de uma análise pessoal, porque no final das contas o que sobra é que um vai precisar do outro. Se você não economizar água, vai faltar água para você, mas vai faltar para mim também. Então eu faço a minha parte, se você fizer a sua, estamos bem. Eu acho que o planeta tem que pensar mais nisso. Sociedade, na verdade. O planeta deixa ele que ele segue o caminho dele. Daqui a pouco, lançado o mais ambicioso projeto de estudo do clima na Terra. E mais, continentes podem voltar a se unir, como ocorreu há milhões de anos. A gente volta já. A NASA enviou ao espaço o primeiro satélite de uma série planejada para estudar o clima na Terra e aperfeiçoar as previsões do tempo. A série GPM Observatory é a mais ambiciosa já planejada para estudar as mudanças climáticas no planeta. As poderosas lentes instaladas no satélite vão permitir aos cientistas ver o que acontece no olho dos furacões. Com isso, eles poderão prever com melhor exatidão a intensidade dos ventos na aproximação com os continentes e agilizar os sistemas de alerta. Além dos furacões, o satélite vai acompanhar as tempestades de chuva ou de neve. A diferença dos sistemas atuais é que o GPM, sigla em inglês para Global Precipitation Measurement, poderá cobrir todos os pontos do planeta, principalmente áreas que hoje escapam da cobertura.
Os dados colhidos pela NASA terão grande importância para prever inundações, secas e deslizamentos de terra ou de neve. Também serão de grande utilidade para a agricultura, contribuindo para melhor organizar o plantio e as colheitas. Será que no futuro os continentes estarão unidos novamente, como já aconteceu no passado? Alguns cientistas acreditam que sim. Houve um tempo em que o planeta era assim, com todos os continentes unidos no chamado Pangeia, ou seja, o supercontinente. De acordo com a teoria mais recente aceita entre os cientistas, isso ocorreu há 250 milhões de anos e durou outros 50 milhões. É pouco se levarmos em conta que a Terra começou a se formar há 13 bilhões e 700 milhões de anos após o Big Bang. Acontece que a crosta terrestre não é estável e pode ser movimentada por correntes de magma ou material quente e derretido das camadas mais profundas da Terra. Daí a teoria de que as formações continentais tendem a durar cerca de 500 milhões de anos. A previsão é de que o norte da África avance em direção à Europa mediterrânea. Em algumas dezenas de milhões de anos, eles irão se chocar formando uma cadeia de picos nevados. No extremo sul, a Austrália deve se aproximar da Nova Guiné, enquanto o arquipélago da Indonésia está a caminho de se ligar com a Ásia. Alguns cientistas já têm até um nome para esse novo supercontinente, o Pangeia Última. São diferentes escalas de tempo. A Terra levou milhões de anos para se formar e os cientistas têm, cada um deles, apenas algumas décadas para estudar o planeta e tentar descobrir seus segredos. Mas o avanço da tecnologia tem permitido descobertas cada vez mais surpreendentes, como essa do diamante encontrado no Mato Grosso, que guarda segredos incríveis. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, às 7 da noite. Então, boa noite a todos. Tchau.